Olá pessoal, Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui, obviamente de interesse cristão. Lembrando sempre que o meu trabalho, a minha dedicação é procurar centralizar toda a visão teológica da igreja naquilo que se difundiu, se proclamou, se revelou na pessoa única de Jesus, pois está lá a fé que salva. E o conteúdo que nós temos que crer, tendo em vista que homem nenhum, nunca, na história da civilização, atingiu o nível dele ou o nível daquilo que ele cumpriu messianicamente. Amém? Bom, eu vou trazer hoje o tema para vocês, um tema que foi sugestionado por mais de uma pessoa aí pelo nosso canal, mas antes somente fazer duas referências importantes. Primeiro, convidá-los a estar ali no nosso culto ao vivo, todas as quintas-feiras, 8 da noite, e às 19 horas aos domingos, ok? Quinta-feira, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Nós estaremos transmitindo nossos cultos ali pela sede, pelos nossos canais, horadaverdade.com, YouTube, Instagram, Facebook. Se você não sabe ainda quais são esses canais, entre no nosso site, porque todos estão ali discriminados, ok? O nosso convite a você para participar de um desses cultos, e com certeza vai ser uma alegria muito grande podermos dividir com vocês as nossas experiências ali dentro do ambiente do nosso culto, da nossa busca excessiva por Jesus. E a outra informação rápida que é importante, lembrá-los que nós inauguramos o site igrejasempolitica.org, estamos iniciando essa trajetória de manifestação profética, bíblica, e agregando, cadastrando, procurando identificar essas pessoas ou esses irmãos na fé que vão querer fazer parte desse movimento contra política dentro da igreja, ok? Então entra lá no site igrejasempolitica.org, procure lá ler os termos, os objetivos, os propósitos, e lembrando sempre que ali dentro do site eu particularmente vou trabalhar para amparar todos doutrinariamente a como refutar os pastores, as igrejas, a como ter um posicionamento bíblico correto nas afirmações, tá bom? Então entre lá no site, com certeza vai ser uma alegria muito grande para mim saber que você vai ser um membro desse movimento que é interdenominacional e muito mais, profético, bíblico, e eu acho que é o mínimo daquilo que nós poderíamos fazer pelo nosso Senhor, que é defender a sua obra, ok? E as almas. Deus abençoe vocês, o convite está feito. Bom, hoje o tema aqui é tradução bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, pedido de vocês. Meus propósitos aqui é tratarmos a autenticidade dos testamentos e a sua universalidade a nível de narrativo. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero com isso. E os objetivos mais específicos aqui, tratamos também o uso teológico da Bíblia e aonde está a autoridade daquilo que ela nos ensina, aonde reside isso e se apoia a isso, ok? Bom, eu quero começar pelo Antigo Testamento e eu vou dar aqui a vocês uma síntese histórica de como, na verdade, se formou ou ocorreu cronologicamente, a nível de tempo, todo o trabalho de manuscritos. Ok? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento se assemelham os processos históricos desses manuscritos, ok? Então, eu vou começar pelo Antigo Testamento, queria que você tivesse um pouco de atenção, porque isso aqui é o que pode se falar disso. Bom, o Antigo Testamento, a nível de escritos, a perda dos originais, ok? Aconteceu na Jerusalém cativa, 586 anos antes de Cristo, e Daniel 9:2 registra isso. E na volta do cativeiro, 537 a.C., Esdras 6:19 e Neemias 8:1, reencontram esses manuscritos, tá? E se pressupõe que alguns deles estavam danificados, ok? Então não há nada que se confirme, mas de que Esdras e Neemias tenham feito um trabalho de recuperação disso, tanto que eles leram oratoriamente esse conteúdo a Israel, ok? Mesmo assim, surge o movimento talmúdico, 135 anos antes de Cristo, a 500 anos depois de Cristo, esse movimento, ok? E o massorético, 500 anos depois de Cristo, a 1000 anos depois de Cristo, tá? Dois movimentos
que trabalharam pela recuperação desses documentos, ok? De maneira exata e confiável. E aí veio surgir as primeiras cópias do Antigo Testamento por intermédio desses dois movimentos. É muito importante ressaltar que o movimento talmúdico é o movimento que, na verdade, construiu, praticamente elaborou a Cabala para os judeus. Tá? Então, é um movimento esotérico, um movimento não confiável, até porque minam completamente a obra de Cristo, etc, etc. Mas como eu estou fazendo uma narrativa histórica, é importante ressaltar isso para vocês também. Bom, daqui para frente, tanto um como o outro, o talmúdico e o massorético, os critérios dessa recuperação passam a ser a introduzir pontos de vogal, fixar acentos, restauração de palavras, margens e colunas, e como também de letras, que eu já disse isso inclusive aqui, ok? Esses foram os critérios da recuperação, tá? Então não houve, tanto para o Antigo Testamento até para o Novo Testamento, nenhuma restauração de conteúdo, a não ser de letras, a não ser de vogais, a não ser de acentos, para serem lidas, tá? Então não houve restauração de conteúdo, ok? Bom, as publicações desses livros vieram 1000 anos depois de Cristo, a 1524, e aí entra a questão do mérito que eu já tinha dito para vocês, que o texto ou a publicação dos livros mais reconhecidos vieram a ser os massoréticos, porque os talmúdicos, na verdade, se opuseram a muitas coisas ou muitas verdades que esses textos ensinavam. Então, digamos que nesse ponto os dois se divergiram e os massoréticos passaram a ser, na verdade, a Bíblia hebraica, né? Bom, estas publicações vieram a ser representadas pelo Códice de Alepo e Códice de Leninguadro, ok? As edições impressas mais conhecidas em hebraico aconteceram em 1516 e 17 depois de Cristo, que veio a se tornar a Bíblia rabínica, o texto Receptus hebraico, que é o texto massorético, e eu estou sendo repetitivo para frisar isso para você. Bom, nos primeiros séculos que o Novo Testamento já estava sendo escrito, tá? Por isso que vocês vão entender agora a ordem do tempo do que eu estou falando aqui, surge um movimento conhecido por Septuaginta, que é um movimento que visava traduzir o hebraico para o grego, do Antigo Testamento. Se tratam de 72 eruditos hebreus, que cada um deles pertencia a uma tribo de Israel, isolados na ilha de Faros, cada um deles separados, trabalharam pela tradução sem consultarem entre si. Alguns até sugestionam que essa tradução tenha sido um evento sobrenatural na vida desses homens, mas eu não me arrisco em dizer isso. Mas o fato é que todos, quando foram soltos lá, diríamos, em suas prisões tradutoras, toda a tradução, ambas traduções se assemelhavam perfeitamente. Por isso que vieram a considerar um fenômeno até de inspiração sobrenatural, que eu me recuso a acreditar nisso. Ok? Eram homens dedicados à historicidade, à ciência de tradução, e é isso que nós temos que, na verdade, considerar aqui. Bem, Antigo Testamento, pastor, alguma coisa mais a acrescentar? Até aqui. O senhor estaria convencido, se você fosse uma pessoa leiga, uma pessoa comum, uma pessoa sem fé, não levando em conta a questão da fé? Sim, eu estaria aqui duvidoso, porque se trata de muito tempo, de muita ocorrência, de muita coisa, e muita coisa que, na verdade, que eu disse aqui, que pode se provar. Já há outras coisas que falam que não se podem provar, enfim. Mas são autores que existiram, é uma história real daquilo que se fala no Antigo Testamento, mas pode gerar dúvidas mesmo assim. Aonde entra a autoridade da narrativa do Antigo Testamento? Aí é que entra a questão. Quando João Batista se apresenta, ele usa esses textos massoréticos. Quando os discípulos se prontificam a escrever o Novo Testamento ou testemunhar
o que eles viram em Cristo, eles usam também os textos maçoréticos, ok? E o próprio Cristo também usa a narrativa, que diríamos que ele lê, ele utiliza, ele usa a Bíblia hebraica, ok? E quando eu me refiro a Jesus, eu me refiro ao Cristo. E quando eu me refiro ao Cristo, eu falo de um evento que é supra-humano, eu falo de um evento de nível superior a qualquer homem nesse mundo, dentro de uma plenitude do puro Deus, manifesta, que não poderia, obviamente, ser descartada por nenhum de nós, ratificando e legitimando todo o Antigo Testamento dentro da atividade messiânica do Cristo. Então, a base do ministério e da missão do Cristo que se fez Jesus está na lei, está nos profetas e está nos escritos. Então, aquilo que estava prefigurado no Antigo Testamento, que tenha sido escrito e relatado pelos antigos, no Antigo Testamento, foi realizado pelo Cristo. E automaticamente passou a ser ratificado por ele. Então, a autoridade do Antigo Testamento não se baseia só em todo esse trabalho de recuperação e tradução que está confirmada, mas muito mais ainda, que a ênfase do Antigo Testamento, como mesmo do Novo, recai no resultado e não no processo dos escritos. Entende? Aquela preocupação da personalidade e da situação humana dos autores passa a não ser mais a preocupação. Esse processo de escrever, documentar, testemunhar, cada um em ordem de tempo diferente, etc, etc. Porque Jesus, cumprindo todo esse conteúdo, já deixa claro a autoridade dessa narrativa. Então a ênfase recai muito mais sobre o resultado disso, Cristo cumprindo a lei, os profetas e os escritos, do que todo o processo de formação, né, de escritos e testemunhas. É muito simples. Então, essa crítica textual, que aí é o mérito daqueles que discordam do que eu estou falando, entrar em detalhes da personalidade, do tempo, da ordem que for escritos, o uso de repetição de palavras, a forma como os escritos se assemelham aos outros, que poderia ter sido combinado, poderia ter sido arquitetado filosoficamente por alguém, isso está descartado em qualquer hipótese, seja pela confirmação arqueológica e por aquilo que se cumpriu em Cristo, a nível de obra messiânica. Então, se fosse escritos que, na verdade, tivessem mentiras ou tivessem conteúdos ideológicos, João Batista se recusaria a usar e orar essas palavras, como também o Cristo e como também os discípulos. Mas isso foi usado por cada um deles, principalmente dentro da plenitude de Deus que se encarnou na pessoa de Jesus. Ok? Então a autoridade da narrativa se deve ao fato dessa unidade de mensagem, tá? E esses dois testamentos, o Antigo e o Novo, passam a confirmar uma coisa só para nós. Só há uma história. Porque toda a mensagem, toda esta mensagem que foi vista no Cristo ou anunciada por ele, está espalhada por todos os autores. Há uma unicidade de pensamento de fé, e quando eu falo uma unicidade de pensamento de fé, eu digo que todos falaram sobre o mesmo Deus, sobre uma mesma lei, sobre o mesmo princípio, sobre uma mesma norma, sobre o mesmo Messias, sobre uma mesma perspectiva de redenção, com descrições, com detalhes perfeitos que foram vistos se cumprir em Jesus. E um detalhe daí que surge a visão panorâmica dessa história, né? A preparação, o cumprimento dela, a apropriação dela e a consumação, a vista panorâmica de todas as Escrituras. A Bíblia num relance só. E com base no quê? Que aquilo que se revelou em Cristo, que os profetas avisaram e se cumpriu nele, continua progredindo para nós. E Deus dedicado a levar à frente esses propósitos que ainda algum deles não se cumpriram completamente depois que o Cristo ressurgiu e subiu. Então nós estamos dentro dessa experiência de revelação
progressiva. Esses fatos estão chegando para nós, eu vou falar mais isso lá no Novo Testamento para vocês, ok? Então a autoridade da tradução, a autoridade da narrativa dos fatos históricos que a Bíblia representa, não se apoiam só em autores ou na existência dos fatos reais dessa história, tá? Mas porque Jesus, ele é a hermenêutica e a exegese disso. E está legitimado e ratificado por ele, e ninguém pode contestar. Tendo em vista, que eu já disse aqui, que na posição em que Jesus está, no nível em que ele chegou, na obra em que ele atingiu, homem nenhum pode chegar lá e homem nenhum pode contestar esse valor. Então passa que os dois testamentos se tratam de uma mesma história, se trata de um mesmo progresso de revelação que atinge os nossos dias e as nossas vidas. Ok? Esse é o Antigo Testamento. Bom, o Novo Testamento. Existem 5 períodos de transmissão que eu vou tratar com você aqui. Cautelosamente pediria a você atenção. O período apostólico 49 a 90 depois de Cristo passam rigorosamente a documentar todos os acontecimentos messiânicos de Jesus, ok? Isso foi até 90 depois da ressurreição de Cristo. Entre o período, patrístico, eu tenho que falar assim para você identificar o que é, 50 a 200 anos depois da ressurreição de Cristo, período esse que Constantino assumiu praticamente à frente da cristianização do Império Romano. E há um fato interessante ali, que 200 anos depois de Cristo, nós já tínhamos o cânon do Novo Testamento reconhecido. E esse trabalho foi feito pelo historiador Eusébio de Cesareia. E lembrando que, quanto à questão de Eusébio, eu quero deixar claro uma coisa para vocês, que este homem ele não tem vínculos políticos e nem imperialistas com Roma. Pelo contrário, este homem foi contratado por Constantino para fazer todo esse trabalho de canonização, e ali foram feitas as primeiras vias impressas do Novo Testamento, que até surge aí a notícia, que não se pode comprovar, de que essas primeiras Bíblias tenham sido levadas dentro de uma carruagem por Constantino e aquela coisa toda. Mas a história não para por aí. Surgem 3 textos, ou diríamos 3 perspectivas de Novo Testamento: a bizantina, a alexandrina e a ocidental. Aí é como no Antigo Testamento, lá na frente essas 3 se divergem. E a bizantina passa a ser a mais tradicional e a maior e mais reconceituada entre cristãos. E por quê? Porque ela preserva as informações, o conteúdo sagrado. Recebeu o seu nome bizantino por ter sido associada a Constantinopla em 312 a 1453 depois de Cristo, e foi preservado em Antioquia, onde era o centro cristão, segundo a história. Ali ficou por um bom tempo esse texto. 95% dos manuscritos utilizaram texto bizantino, dando credibilidade ao reconhecimento disso. Confirmaram então a autenticidade, o que chamam de pais da igreja, que eu discordo completamente, porque não se tratam de pais da igreja, mas só para identificar a vocês aqui a importância disso, que confirmaram a autenticidade do texto bizantino, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Hipólito, Orígenes, Tertuciano, são os nomes que estão em destaque, que confirmaram a autenticidade e a legitimidade de toda a narrativa do Novo Testamento, ou seja, desse texto bizantino. Isso em 1516 a 1633, surgiu o período estabelecidos do conhecido texto receptus, ou texto recebidos, onde em 1516 se deixa claro uma coisa: não tem mais o que revisar, não tem mais o que falar, não tem mais o que tratar sobre o assunto, porque está confirmado que tudo isso é verídico, é santo, é sagrado, é legítimo, é testemunhal. Bem,
Só que em 1831 surge o período da crítica textual, uma gama de intelectuais que a gente identifica como iluminismo, gerando a noção das hipóteses. E a noção das hipóteses desses excrementos humanos, e agora eu vou ser mais direto no sentimento que nutro por eles e por toda a crítica textual que chega a nós em tempo moderno, eles consideram como hipótese tradição oral, levando em conta descredibilizar o texto bizantino pela tradição oral, porque, segundo eles, cada um dos discípulos compilaram o seu próprio evangelho, ou seja, que os evangelhos eram ideológicos, ok? Olha que traição que esses homens cometeram contra Jesus. A outra hipótese de que Marcos é a base de todos os evangelhos, de que ele tenha sido o cara inteligente para criar ideologia, e depois vem a outra hipótese, e todos copiaram isso dele, que chama-se na teologia aí de livro Q, ok? Bom, daí você fazendo uma observação aqui rápida, bom, pastor, essa hipótese, por que hipótese? Hipótese porque não pode ser provado. Qual que é o gancho deles, pastor? Que eles ficam exatamente naquela picuinha de querer dizer que porque os textos se assemelham muito e a narrativa de um para o outro é muito igual, surge a ideia de que ambos podem ter, na verdade, trocado informações. De coisas que eles não viram, de coisas que eles não assistiram, não testemunharam, mas que absurdo. Jesus ia permitir a igreja ser instituída ou confiada na mão de homens desse tipo, que acrescentam nele palavras que ele não disse e eventos que ele não viveu, ou então diríamos assim, levando para o lado agora teológico, ou uso teológico, de que se os 4 livros do Novo Evangelho sugestionam, né, o servo de Deus, o Messias, o amigo dos fracos ou coisa parecida, de que tudo isso tenha sido organizado, arquitetado pelos discípulos? Não poderia ter sido organizado pelo próprio Cristo? Não poderia ter sido sugestionado por ele mesmo, de que cada um ficasse incumbido a narrar ou testemunhar aquilo em específico? Bom, tendo em vista que Jesus confiou a igreja na mão desses homens para que fosse iniciado por intermédio deles, é meio estranho vocês acreditarem que esses caras tenham tomado a frente para querer exatamente acrescentar ou elucidar ou dar conteúdo poético para uma coisa tão séria e tão sagrada assim. Mas isso a gente vai eliminar no final, ok? Mas a crítica textual que eu estou me referindo, ela é escrota, senhores. Ela é suja, ela é animal, ela é satânica, ela é completamente anticristã, ok? É como eu falei no Antigo Testamento, eu não estou preocupado com a personalidade dos autores, só o fato deles existirem já é suficiente. Eu não estou preocupado se, de repente, até alguém venha ter consultado Lucas para falar o que aconteceu naquele dia em que não estavam presentes, somente para registrar também o evento verídico disso. Perde a autenticidade e legitimidade do que esses homens estão falando. Por quê? Porque todos foram escolhidos especialmente por Jesus e diretamente por ele. E como disse, a igreja foi confiada na mão desses caras. Pelo próprio Cristo. Então agora vem esses comedores de arroz e feijão, esses caras que na verdade nunca fizeram nada pela igreja e nem sequer, né, tem algum vínculo com Jesus para querer questionar isso com base no quê? No achismo, no pressuposto, né? Então é isso que na verdade a gente tem que pensar sobre a crítica textual. Um mero movimento intelectual que procura encontrar erros e detalhes, vamos dizer detalhes, e enquanto ignoram a extensão, a importância, o efeito, a consequência do acontecimento de Cristo na vida das pessoas. Enfim, seguindo aqui. Então forma-se um conceito de texto recebido também no Novo Testamento, puramente, né, como eu já disse aqui, bizantino, e mais do que confirmado que esse texto é um texto totalmente original, e referindo-se ao grego usado por João Ferreira de Almeida. Agora eu entro na questão, né, de que alguns consideram ele padre ou pastor, mas pouco importa, esse homem era um historiador e fez o trabalho dele independentemente de sua fé e de sua religião. E ele usou o texto receptus
para traduzir esses documentos para a língua portuguesa, usando o texto da segunda edição de Elsevier, de 1633, que é o texto padrão que ele usou, ok? Esse trabalho que foi feito por João Ferreira de Almeida passou a ser publicado mais de uma vez, eu acredito que tenha feito aí umas 2 ou 3 traduções e revisões, tá? E a história parou por aí. Foi suficiente o trabalho desse homem. Agora nós vamos entrar no mérito dos problemas. Bom, foi publicado pela imprensa da Universidade de Cambridge em 1894. Cambridge, melhor dizendo, né? 1894, 1902, a primeira versão inglesa disso, tá? E também impresso pela Sociedade Bíblica Trinitariana, a versão grego original, tá? São 2 publicações, vou consertar o que eu disse aqui, pela imprensa da Universidade de Cambridge em 1894 a 1902, a primeira versão em grego original, não é em inglês não, tá? E também pela Sociedade Bíblica Trinitariana, que também fez a sua versão grego original. Em 1881 passam a surgir as outras versões, livros apócrifos, inclusive livros também alterados, e aí começa a existir os conflitos de traduções, tá? Agora vamos entrar no mérito da questão da tradução do Ferreira e o certificado do trabalho desse homem. Bem, é muito simples, senhores. Não se trata, a preocupação não é o que João Ferreira, na verdade, traduziu, tá? A preocupação, o foco da nossa atenção. A questão aqui é que tem o texto Receptus e tem a publicação disso no grego original. Ok? Então é muito simples essa questão aqui, por quê? Porque a tradução que João Ferreira de Almeida fez, é uma tradução que se chama interlinear. O que quer dizer o seguinte, é uma tradução literal, que com o tempo foi se transformando poética, filosófica, e eu já vou entrar nesse método daqui a pouco. Mas em compensação a essa tradução literal, o interlinear que este homem trabalhou para o português, coloca a palavra ou a expressão do português debaixo de cada palavra em grego. Que diríamos o seguinte, se ele tivesse errado a tradução que ele fez, ok? Por colocar as palavras em português debaixo de cada palavra em grego, todo o texto ou todo o conteúdo da mensagem seria comprometida, não ia fechar o quebra-cabeça. Então é praticamente quase impossível de que as primeiras traduções que esse homem tenha feito tenham sido incorretas. Porque ele agiu, ou diríamos o seguinte, o procedimento e o critério de tradução dele foi o literal. Ok? Então se ele pega uma palavra e traduz essa palavra, e essa palavra está errada, traduzindo toda aquela página, todo aquele contexto de mensagem, vai ficar em evidência isso para ele, e o quebra-cabeça da unicidade do pensamento, da mensagem, não vai se fechar. Então parece simples, não é, óbvio que não é, porque é uma tradução de grego para o português. Mas em compensação, o sistema de trabalho de tradução, na visão literal e absoluta, é uma coisa praticamente impossível de se errar, porque há 4 palavras significativas de uma vogal em grego, uma palavra em grego, que todas as 4 querem dizer a mesma coisa. Então, para quem está aí me assistindo agora, que tem a dúvida de que essa tradução tenha sido feita errada, pode tirar isso do teu coração, que é uma coisa impossível. E olha quanto tempo, quanta revisão, quanto estudo, olha quanto processo já não se passou e já não se deixou. Já deixou ali em evidência que não tem mais o que falar, o que revisar. O problema aqui é isso, que surgem outras versões, conflitando o grego original e a tradução de João Ferreira de Almeida, e é aí que está o problema. Porque são alterações de significados, omissões de palavra, adições de palavra, que é exatamente o trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil vem fazendo
todo esse tempo, e eu já denunciei, inclusive aqui no canal Verdade em 10 Minutos para vocês. E aonde identifica a falsificação da Sociedade Bíblica do Brasil, como também essas outras versões que já surgiram no mundo contemporâneo? Porque nós temos uma base de versão que é o grego original, da qual Ferreira de Almeida está submetido, e todas as outras versões também. Então é muito simples nós chegarmos à seguinte conclusão, de que o certificado da tradução foi realizado no primeiro trabalho efetivo, criterioso de João Ferreira de Almeida, porque a base do texto dele é o Receptus e o critério de tradução dele é a visão literal e bruta do grego para o português. Isso é um fato, não tenho que discutir isso. Bem, somado a isso, a autoridade da narrativa escriturária, somado a isso. Bom, aquilo que o pastor eu falei no Antigo Testamento. Bem, a ênfase recai sobre o resultado mais do que o processo. Tá? Então nós temos uma unidade de pensamento harmonizado panoramicamente com todos os textos da Bíblia, todos falando sobre uma mesma fé, sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo Salvador. Nós estamos frente a uma revelação progressiva que se estende para os nossos dias, conflitando o presente, confrontando o futuro, servindo de base para orientação de coisas que, na verdade, nós estamos vendo se cumprir aqui. Que Jesus deixou como riqueza espiritual para essa igreja, que ela continua usando agora. Tá? Então não fiquem muito dedicados ou preocupados com a questão do processo de formação de escritos e também de tradução, que eu já expliquei aqui, porque a Bíblia precisa ser lida como a revelação de Deus, porque se trata de uma experiência também sobrenatural, de fatos e acontecimentos que estão sendo ditos ali, que se repetem para nós, por uma experiência íntima e individual, ou até histórica, porque eu mesmo, como teólogo e pastor, trato de traduções e interpretações de tempo, de acontecimentos escatológicos que Jesus preveu à igreja como sinais da vinda dele, e eu trato com ciência e respaldo de confirmações. Coisas que são tão assim encaixadas, tão perfeitamente confirmadoras, que é uma coisa que não tem o que discutir. A ordem mundial está aí, o anticristo está aí, o sistema globalista já imperando governo, já decretando governo, uso de ordem numérica para confisco de economias, etc., expansão territorial de política mundial, enfim, a tecnocracia, enfim, assuntos que chegam para nós maduros, indicando o quê? Que aquilo que faltava se cumprir, do que Jesus avisou, nós estamos sendo atingidos agora. Aquilo que Daniel viu na profecia, dos primeiros 5 impérios da nova ordem mundial, que seriam, diríamos assim, a sombra do que nós estamos vendo acontecer hoje. Um homem que viveu lá atrás, que não tinha nenhuma informação que temos hoje aqui, nem presenciou os acontecimentos que testemunhamos agora, já previa isso e recebia isso da parte de Deus, que acabou que este homem veio a ser um profeta messiânico também. De coisas que Jesus não só ratificou, como também reforçou a João na ilha de Patmos. Então é essa experiência de singularidade e unidade do pensamento de fé, do anunciamento da história da salvação desse Deus com essa humanidade, que é nisso que nós temos que estudar, se focar, se dedicar, etc, etc. Porque isso confirma a Bíblia como sendo a revelação de Deus. Amém? Agora, nós temos um sério problema aqui, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que há um bom tempo eu venho falando para vocês aí, que ela vem fazendo um trabalho de falsificação descarado,
Sem falar dessas versões para mulher, versões para homem, versão para adolescente, porque tudo isso está modificado confirmadamente. Se tratam de conteúdos que estão apoiados em palavras, em pensamentos puramente filosóficos. Eu posso até citar para vocês um outro exemplo aqui, a Bíblia Apostólica do Esther Fernandes. Ele que já teve a pretensão de querer ser a continuidade do movimento apostólico, que é um erro, porque ele não cumpre as características, e segundo, se achar no direito de escrever uma epístola dele como os outros apóstolos escreveram, como se ele tivesse escolhido diretamente por Jesus e comissionado diretamente por Jesus a fazer isso como os outros foram. Então, como a gente derruba esse tipo de monumento satânico? Assim. Tudo está centralizado no Cristo e nas orientações dele. E na revelação progressiva disso, que chega para nós, autenticando, legitimando cada uma dessas afirmações. Então, leia a palavra de Deus seguramente. Para encerrar, Pastor Daniel, o senhor falou sobre a Sociedade Bíblica Trinitariana, o que o senhor pode falar sobre isso? Bem, senhores, eu não tenho vínculo nenhum com essa instituição, por mais que já tenha conhecido o dono dela, mas o fato é que, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, ela é a única sociedade bíblica hoje, editora, que mantém o respeito do texto receptus e fabrica bíblias que têm revisão e tradução original. Tá? Então, diríamos o seguinte, que eu não estou fazendo isso aqui agora para você porque eu tenho algum vínculo e não tenho, que aliás eu não tenho vínculo com nenhuma igreja, trabalho sozinho, tá? Mas em compensação, me interessando em pesquisa, é mais do que óbvio que seja hoje a única ainda que podemos confiar em algumas versões, tá? A tradução original e verdadeira. Tá bom? Então eu tenho que dizer, se alguém quiser ir no vídeo falar, pastor, me receita uma Bíblia que eu tenho, porque eu possa ler com confiança, ok? Hoje a Trinitariana é a única que eu posso dizer isso para você, tá? A João Ferreira de Almeida, revisada e fiel. Amém? Bom, eu termino aqui esse tema com vocês, e eu posso dizer para vocês, senhores, que a Bíblia, que a palavra de Deus, né, que virou Bíblia, a palavra de Deus que virou Escritura, esses 66 livros, ok? Que trazem a canonicidade do pensamento singular e único de Deus, confrontando os apócrifos, disseminando eles, expurgando eles porque não se harmonizam, ok? Eu não falei sobre isso aqui. Fechando o pensamento de fé legítimo, 66 livros suficientes para narrar ao homem a história do início ao fim, legitimar o pensamento de fé e como as coisas vão terminar e se encerrar depois que Cristo ressurgiu, tá? Eu queria dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa e uma das coisas que eu prestigio demais é saber que homens que viveram em épocas diferentes, em tempos diferentes, que mal se conheceram, podiam estar tão assim em comunhão para falar sobre esse Deus e sobre esse Salvador de maneira tão perfeita. Não há livro nesse mundo, não há obra nesse mundo que tenha capacidade ou autoridade de narrar à humanidade a história do homem do início ao fim. Não há livro religioso com essa competência, com essa autoridade como a Bíblia Sagrada. Não deixem, não permitem inferiorizar essa obra. E lembrem sempre, Deus não precisa da Bíblia para comprovar a existência. E nem Jesus Cristo para comprovar quem Ele é. Porque está enraizado na história e nessa terra aqui, a revelação de Deus. A Bíblia, ela representa para a igreja a visão dogmática do princípio. As leis concernentes de como nós devemos trabalhar a salvação. Que diríamos que a Bíblia é para quem quer se salvar, não para quem quer se espiritualizar, não para quem quer conhecimento intelectual. A Bíblia é para quem quer se salvar, senhores. Entendeu? Mas Deus não precisa dos livros e nem das testemunhas para provar que Ele é Deus, até porque firmou tudo
e criou tudo, e quando enviou o Filho, marcou gerações. O que Jesus é hoje, o que ele agrega para si, não precisa de 12 discípulos para confirmar isso. Porque a obra dele se mantém em progresso até o dia de hoje, sem mídia, sem sistema, sem governo, sem ajuda de recursos burocráticos. Cristo testificando dentro e fora de cada experiência de fé e de cada experiência de fé íntima, até porque eu estou aqui crente nele e marcado por ele, e a igreja não tem nada a ver com isso. E dedicando a minha vida a servir a ele por você, para que você acredite nisso, de que a Bíblia é sagrada, de que a palavra de Deus é a revelação de Deus, porque ela estende a você os acontecimentos disso, quando você crê e quando você obedece. Fecha a porta do seu quarto e procura essa intimidade com Deus e com Cristo e reforça ainda mais tudo isso na sua fé e na sua vida, ao invés de dar margem para o teu pensamento para ficar acreditando que esses homens elaboraram, construíram ideologicamente tudo isso. Como seria possível? Nada que está encoberto vai ficar encoberto e não existe mentira bem feita. Tudo isso já poderia ter sido desmascarado há muito tempo e não foi. E não dá para ser. A Bíblia já foi queimada e ela volta. Entende? Não tem nada igual a isso. Meu abraço a você, fica na paz do Senhor Jesus. Use a revelação de Deus como a revelação de Deus. E quanto aos críticos, perguntem para eles quem eles são e o que eles fizeram dentro dessa igreja. Nada. Um abraço, senhores. Deus abençoe, Maranata, Senhor Jesus está voltando, se prepara para ele porque esse dia está próximo. Deus abençoe todos vocês, até o próximo tema.